Muito bem. Na última aula, nós vimos a importância de termos um método para o estudo das Escrituras. Sem um método, fica difícil estudar as Escrituras. Aí é que muitos se cansam e se frustram. Não conseguem alcançar resultados pela falta de um método claro. Nós passamos por 8 métodos que eu mostrei para vocês aqui, um a um, com pequenas definições, e na medida que você for crescendo no estudo da Bíblia, em fluência, em dedicação, você poderá passar por cada um desses métodos aí, conforme o Espírito Santo for te despertando para cada um deles. Nós vamos seguir na aula de hoje com o método devocional. Geralmente é o primeiro método que se aprende. E hoje nós veremos aqui uma definição e algumas estratégias para você aperfeiçoar com o seu tempo do devocional diário na presença de Deus. Começamos por uma definição do método devocional. O método devocional envolve tomar uma passagem da Bíblia e meditar nela com devoção até que o Espírito Santo lhe mostre um meio de aplicar a verdade na sua vida, de modo que seja pessoal, prático, possível e mensurável. Quero que você preste atenção, reflita comigo um minuto nessa definição sobre o método devocional. Então você toma uma pequena passagem da Bíblia, geralmente, e medita nela, reflete nela, com devoção, até que o Espírito Santo lhe mostre um meio de aplicar. Então, o método devocional ele é muito importante para que você reflita na Escritura e, pela revelação do Espírito Santo, aplique aquela verdade na sua vida, de maneira que seja, veja só, as últimas palavras que falam sobre aplicação, de forma pessoal, prática, possível e mensurável. A meta é você levar a sério a palavra de Deus e ser praticante do que ela diz, é o que diz lá em Tiago 1:22. Você não pode ser apenas um ouvinte, mas deve converter-se num praticante da palavra de Deus. Tiago 1:22, vamos ler juntos? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Uau! Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, aquele que estuda, mas não traduz o estudo em mudança de vida, em parecer-se mais com Cristo, em refletir Cristo no seu caráter, na sua missão, na verdade está enganando a si próprio. Uau! Precisamos ser ouvintes e praticantes. O estudo da palavra de Deus deve levar a uma transformação de vida. Eu devo crescer, tornar-me mais parecido com Cristo e também refletir Cristo não só no seu caráter, mas também na sua missão, na prática das boas obras. Aleluia! Para um estudo devocional da Bíblia, você pode seguir 4 etapas simples. Então, quero que você veja essas 4 etapas e depois nós vamos explanar um pouquinho sobre cada uma delas. Para o estudo devocional da Bíblia, podemos seguir 4 etapas. Vamos ver quais são? Em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, medite. Em terceiro lugar, aplique. E em quarto lugar, memorize. Você quer repetir essas palavras em voz alta? As 4 etapas para um estudo devocional bem-sucedido? Começando com a oração, ore, medite, aplique e então memorize. Nós vamos passar por cada uma dessas etapas na aula de hoje. Em primeiro lugar, a etapa 1. Ore em busca de compreensões intuitivas sobre como aplicar a passagem. Peça a Deus que o ajude a aplicar a escritura que você está estudando e lhe mostre especificamente o que ele quer que você faça. Então, sempre que alguém for começar, na verdade isso pode ser aplicado e deve ser aplicado para qualquer tipo de estudo bíblico. Você sempre deve começar com a oração, especialmente no devocional.
Você vai orar e pedir a direção do Espírito Santo, compreensões intuitivas. Então, o devocional é um estudo mais intuitivo, mais pessoal. Ele tem a ver com a direção do Espírito Santo, com o desejo de ouvir a voz do Espírito naquele dia através das Escrituras. Então, por isso é muito importante que você comece orando e declarando a sua dependência do Espírito Santo de Deus, pedindo que o Espírito Santo te guie no estudo da Escritura Sagrada. Lembre-se que ao estudar a Escritura você pode consultar o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então você deve sempre começar pedindo o auxílio do Espírito Santo que ilumine os teus olhos, que abra os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus para você naquele dia. Muito bem, a etapa 2, depois da oração, vem o meditar. Medite no versículo ou versículos que você escolheu. Estudar. Medite, depois de orar, medite na Escritura. A meditação é a chave para descobrir como aplicar a Escritura na sua vida. Meditação, está aqui em destaque para você, uma definição que eu achei muito interessante, é essencialmente a digestão de pensamento. Você toma um pensamento que Deus lhe deu e coloca-o na mente e pensa inúmeras vezes nele. A meditação pode ser comparada à ruminação. É o que a vaca faz quando mastiga o bolo alimentar. Vocês se lembram da escola? A vaca, quando se alimenta, ele vai e ela come o capim e vai para o seu estômago e depois volta, ele mastiga outra vez. Essa é a ruminação. Então é a ruminação do pensamento. Você pensa e pensa de novo e tenta ver usando a imaginação, colocando ali os pensamentos, ver de diferentes formas, compreender as palavras, imaginar aquelas cenas, se você está lendo uma narrativa, por exemplo, é o ruminar ali nos pensamentos, a digestão do pensamento, para dali poder ouvir a voz de Deus. Ainda sobre a meditação comparada com a ruminação, a vaca come o pasto e o envia para o primeiro estômago. Depois se deita, traz de volta à boca o que enviou para o primeiro estômago, mastiga e engole novamente. A meditação bíblica é ler uma passagem da Bíblia e concentrar-se nela de modos diferentes. Está aí uma definição muito bacana. A meditação bíblica é ler uma passagem da Bíblia e meditar, ou seja, concentrar-se nela de modos diferentes. Agora, eu quero mostrar para vocês que há diversos modos práticos de meditar numa passagem da Escritura. Eu selecionei aqui para vocês, embora o método devocional pareça ser simples, provavelmente todos os nossos alunos já devem fazer algum tipo de devocional. Eu tenho aqui algumas estratégias que vão te ajudar a aprofundar esse método de estudo na sua vida diária. Vamos ver alguns modos práticos de meditar numa passagem da Escritura. Em primeiro lugar, visualize na mente a cena da narrativa. Então imagine que você está lendo os evangelhos, algum episódio da vida de Jesus. Você deve se colocar ali imaginando, se colocando naquela cena junto com aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, ou no livro de Atos. Imagine que você esteja estudando ou lendo o livro de Atos, você vai se ver ali no cenáculo com os apóstolos, tentar imaginar o que eles estavam pensando, sentindo, que aquelas palavras significaram para aquelas pessoas. Então, para a meditação bíblica, para o estudo devocional, é importante que você use a imaginação, que você visualize, que você se coloque ali nas narrativas ou procure enxergar aquelas palavras de maneiras diferentes. Coloque-se na situação bíblica e imagine-se como um participante ativo. Se estiver lendo os livros históricos do Antigo Testamento, os Evangelhos ou o livro de Atos, está aí que estávamos dizendo, idealize-se nesse contexto histórico. Então isso é muito interessante.
Você tentar se colocar no lugar daquelas pessoas que estavam recebendo aquela mensagem. Aí está uma dica muito importante para a interpretação bíblica, você se colocar no lugar daqueles ouvintes, para tentar imaginar como eles estavam se sentindo, como eles estavam pensando, o que aquela mensagem significou para eles. Pergunte-se, como você se sentiria se estivesse envolvido naquela situação? O que você diria? O que pensaria? Ou o que você faria? Então, algumas perguntas que você pode fazer para te ajudar a se colocar naquela cena ou no lugar das pessoas que estavam recebendo aquela mensagem por primeira vez. Um exemplo de visualização na meditação é imaginar-se junto ao apóstolo Paulo na prisão, quando ele escreveu a carta que conhecemos por 2 Timóteo. Então, por exemplo, a carta de 2 Timóteo é uma carta muito emocionante. Ela é uma carta tremenda, onde o apóstolo Paulo está praticamente se despedindo. O entendimento é que provavelmente essa foi a última carta que ele escreveu, já estava aqui à beira da sua condenação, da sua morte. Então, você deve se colocar aqui no lugar do apóstolo Paulo, junto com ele naquela prisão, tentar imaginar o que ele estava sentindo para que aquela mensagem também penetre no seu coração. Afigure-se na prisão romana, um condenado à morte esperando a execução e sozinho, com exceção de Lucas. Sinta a solidão que Paulo deve ter sentido, mas sinta também o triunfo que ele sentiu quando escreveu: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aleluia! O que você sentiria se pudesse estar ali ao lado do apóstolo? Quando você visualiza uma cena, a escritura se torna tremendamente viva para você. É como quando você vê um filme da Bíblia, você assiste um filme sobre Paulo, tem um filme sobre Paulo muito interessante que estava no cinema, hoje está aí no streaming. Quando você visualiza aquelas imagens, você se coloca no lugar, a mensagem ganha uma dimensão diferente. Há um filme, uma série sobre Jesus, o The Chosen, que muitos têm assistido aí nos nossos dias. Quando você se coloca naquela cena, imagina, a mensagem se torna viva para você. Mas você não precisa de um filme, de uma série para isso. Deus te deu a imaginação. Então, ali em oração, por isso nós começamos com a oração, para que você consagre a sua vida, os seus pensamentos, a sua imaginação a Deus, para que você possa ali se colocar naquela cena e aquela mensagem possa ir tomando forma no teu coração. Essa é uma das maneiras de meditar, mas tem mais. Enfatize as palavras da passagem sob estudo. Enfatize as palavras da passagem. Leia um versículo em voz alta e por várias vezes, cada vez enfatizando uma palavra diferente. E repare no desenvolvimento de novos significados. Então é importante, queridos, nós vamos ver aqui nesses métodos de estudo bíblico que você valorize cada palavra da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para o ensino, para a instrução, para a repreensão. Você deve ali tomar cada palavra. Você pode ler em voz alta um verso, enfatizando cada palavra e permitir que cada palavra venha ganhando significados profundos dentro do teu coração. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você está enfatizando o Senhor, o Deus que é também o meu Senhor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. É o Senhor da minha vida. Você vai enfatizar e meditar no seu Deus como o Senhor. No mesmo verso, depois você pode ler novamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é. Pensar no que o Senhor é. Ele é. Yahvé é o seu nome, aquele que era, que é e que sempre será. O Senhor é. Em terceiro lugar, você pode ler: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, aquele que é o Senhor é também meu.
Meu pastor. O que significa isso? Ele é o meu pastor, é pessoal, meu. É o meu pastor. Depois você pode ler novamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele é o meu pastor. Nada, nada, em nenhuma área da minha vida, nada me faltará. Está aí no futuro. Nada me faltará. Eu posso descansar no meu Senhor. Aleluia. E pastor, então você pode tomar um pequeno trecho na meditação, no estudo devocional. Você não precisa percorrer ali por longos trechos da Escritura. Você pode tomar um verso ou um parágrafo e meditar ali em cada palavra e repetir aquela declaração várias vezes, para que ela venha ganhando novos significados dentro do teu coração. Uau, o que você achou? Não para por aí, tem mais maneiras, alguns modos para que você possa meditar num texto bíblico. Parafraseie a passagem sob estudo. Parafraseie a passagem sob estudo. Reformule o versículo ou passagem com suas próprias palavras para você entender melhor. Você vai pegar o caderno e vai reescrever o versículo com suas próprias palavras. Enquanto pensa, use palavras e frases contemporâneas para expressar as verdades bíblicas infinitas. A Bíblia Viva e a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, são exemplos de paráfrase da Escritura também. A Bíblia é a mensagem. Então você tem traduções da Bíblia que são paráfrases, que eles pegam a ideia e traduzem para um contexto contemporâneo. A Bíblia é a mensagem, NTLH, a Bíblia Viva são exemplos de paráfrase. Então você pode ali ler a Escritura e parafrasear, escrever num caderno com as suas próprias palavras dentro de um contexto contemporâneo. Personalize a passagem sob estudo, ainda dentro dessa parágrafo, da paráfrase. Você pode personalizar a passagem. Faça pondo o seu nome no lugar dos pronomes dos substantivos usados na Escritura. Então, para o estudo devocional, ele é esse estudo intuitivo, onde você está tomando a palavra de Deus para uma aplicação pessoal na sua vida. Você pode tirar ali um pronome ou o nome de um personagem bíblico e colocar o seu. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, está aqui. Deus diz para o Fábio, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Que significado isso pode ter para a minha vida, para o Fábio hoje? Farei de ti uma grande nação. Qual o propósito, o plano que Deus tem para a minha vida nesses dias? O que eu posso fazer para colocar isso em prática? Então você pode personalizar também, colocando o seu nome no lugar, tomando aquele trecho bíblico da Escritura, não como Deus falando no Antigo Testamento, mas Deus falando para mim hoje. Está aqui mais uma estratégia que você pode usar para meditar na Escritura, usando o acróstico papel move. Papel move. O que é isso? É um acróstico, são perguntas que você vai fazer o texto para poder aplicar na sua própria vida. Este acróstico pergunta o seguinte: há pecado a confessar? Que é o P, né, do papel move. Pecado a confessar, eu preciso fazer uma restituição caso haja pecado? Há uma atitude a mudar? Estou disposto a trabalhar numa atitude negativa e começar a formar uma positiva? P. Há uma promessa a reivindicar? É uma promessa universal? Eu satisfaço as condições para essa promessa? E. Há um exemplo a seguir? Um exemplo positivo a ser copiado ou um exemplo negativo a ser evitado? L. Há um louvor a ser dado a Deus? Existe algo aqui pelo qual eu devo ser grato e louvar a Deus? M. Há um mandamento a obedecer naquilo que eu estou lendo? Estou disposto a obedecer, pouco importante como eu me sinta? Há uma oração a fazer? Há algo sobre o qual eu preciso orar a Deus? Há uma verdade a acreditar? Que coisas novas eu posso aprender sobre o Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo ou outros ensinamentos bíblicos? Há um erro a evitar? Há algum problema
que eu deva estar alerta ou precavido? Então, tá aí o acróstico papel move com perguntas que você pode memorizar ou ter ali numa guia que você pode fazer ao texto para dali meditar e tirar uma aplicação prática na sua própria vida. E não para por aí, tenho mais uma estratégia para você meditar na Escritura. Ore o versículo ou passagem a Deus. Coloque a passagem na primeira pessoa do singular e transforme-a numa oração e ore a Deus. Uau! Tomar um trecho da Escritura e fazer dele um salmo, uma oração a Deus, colocando na primeira pessoa. Uma maneira maravilhosa de meditar na Escritura. O livro dos Salmos é um bom exemplo. Se você tiver dúvida, o livro dos Salmos, é só você olhar para ele, é um bom exemplo desse método de meditação. Bill Gothard diz que Davi memorizou a lei de Deus, depois a personalizou e devolveu a Deus nos Salmos. Você vai ver isso por todo o Salmo. Muitos dos salmos de Davi são exatamente isso. Davi olhando para a lei, olhando para o Senhor, para a Escritura, e então declamando aquilo a Deus em forma de uma oração. Então você pode fazer isso para meditar na Escritura. Tomar a Escritura e transformar ela numa oração. O livro Orando a Palavra, da apóstola Valnice Milhomens, ela pega vários trechos da Escritura e transforma em orações. É uma boa maneira que você pode fazer escrevendo orações como uma forma de meditar no significado da Escritura. Você tem, por exemplo, o Salmo 1, o Salmo 23, na verdade a maioria dos salmos. Você vai encontrar aí reflexões sobre trechos da lei na forma de canções, na forma de orações. Agora vem a pergunta, eu dei vários métodos aqui para você meditar. Nós estamos na etapa número 2. Você se recorda? Eu começo o meu estudo devocional com a oração e depois passo a meditar. E eu dei aqui algumas estratégias. Agora vem a pergunta, talvez você já esteja se perguntando, qual desses métodos eu devo usar na meditação? E a resposta é muito simples, aquele que melhor se ajusta ao que você está estudando ou uma combinação de todos. Na verdade, queridos, o estudo devocional, a meditação, é intuitiva, é conectar-se ao Espírito Santo. Depende do trecho que você está estudando. Se é um trecho narrativo do Antigo Testamento, o Evangelho, o livro de Atos, uma narrativa do Novo Testamento, você pode ali usar a imaginação, se colocando no lugar daquelas pessoas, daquele personagem, naquela cena. Se é um provérbio, talvez seja mais útil você repetir as palavras com ênfases diferentes. Então depende do trecho da Escritura que você estiver usando ou o método que mais você vai gostar, uma combinação própria de todos eles que você pode usar no seu dia a dia. São dicas que você pode colocar em prática para ruminar. Lembre-se que meditar é ruminar. Lembre-se da vaca. Você não vai esquecer mais por causa da vaca, que rumina ali o alimento e traz de volta para terminar a digestão. O meditar é ruminar nas Escrituras, na palavra de Deus, de formas diferentes, enfatizando palavras, cenários, orações, ali trabalhando aquelas palavras para dentro dessa meditação poder extrair uma aplicação clara de Deus para a sua vida. Muito bem, a etapa 3, depois da meditação, é escrever uma aplicação. Então eu oro, medito e aplico. Essa é a etapa número 3. Escreva uma aplicação das compreensões intuitivas que você teve na meditação. Escrever a aplicação no papel ajuda a ser específico. Se você não escrever o que pensou, logo esquecerá. Então, em todo momento, no estudo da Bíblia, você não pode estudar a Bíblia sem ter a Bíblia na mão, sem ter um caderno, sem ter um papel, sem ter uma caneta ou a borracha. Você precisa escrever, precisa rabiscar, precisa sublinhar. Aquilo que você meditar deve ser escrito, a aplicação precisa ser escrita para que ela se torne algo claro, específico. Isso é particularmente necessário, escrever. Nós estamos falando de escrever.
quando se está lidando com verdades espirituais. Se você não consegue pôr no papel, significa que não fez a reflexão completa. Se você não foi capaz de escrever uma ideia clara, você não completou aquela reflexão. Então é muito importante que você escreva. Já se comprovou que se você escrever algo, lembrará por mais tempo e poderá expressar a outros o que aprendeu. Então o ato de escrever é muito importante para todo o estudo da Bíblia, essencialmente também para o devocional. É muito importante que você tenha um caderno à mão, tenha uma caneta, tenha um lápis e que rabisque, que coloque ali as suas ideias, que escreva o que Deus está falando com você, as suas percepções. Você precisa se lembrar de 4 fatores ao escrever uma boa aplicação. 4 fatores para escrever uma boa aplicação. Então, algumas dicas para vocês aí quanto a escrever a aplicação. Em primeiro lugar, a aplicação deve ser pessoal. Escreva na primeira pessoa do singular. Quando escrever uma aplicação, use os pronomes pessoais da primeira pessoa. Eu, mim, meu, minha, meus, minhas. Então a aplicação não é para a vida de outra pessoa, não é algo genérico. É algo pessoal, é algo que eu devo fazer. Em segundo lugar, a aplicação deve ser prática, algo que você possa fazer. Então, você vai usar o pronome na primeira pessoa e colocar ali algo prático, algo que está ao seu alcance de ser executado. Planeje um curso definido de ação, faça um projeto pessoal que o incentive a ser praticante da palavra. Veja só, aquele que ouve, mas não pratica, está enganando a si mesmo. O texto de Tiago que vimos no início da aula. Torne as aplicações tão específicas quanto possíveis. Generalidades podem lhe fazer sentir sem forças e produzir pouca ação. Em terceiro lugar, a aplicação deve ser possível. Algo que você sabe que pode realizar. Caso contrário, desanimará. Então, algo que está ao seu alcance. Algo que seja possível. E em quarto lugar, a aplicação deve ser provável. Você tem que estabelecer um tipo de acompanhamento para inspecionar o sucesso, colocar aí um limite de tempo, tem que ser mensurável, para que você saiba que conseguiu. Significa que você deve fixar um tipo de prazo para a aplicação. O que vocês acham? Para que algo seja escrito no papel, uma aplicação que tem que ser algo que realmente te impulsione a fazer algo, que te leve a uma mudança de vida. Então não adianta vir com generalidades, com aplicação para a vida de outras pessoas. Não é o momento de fazer sermão. A hora do estudo devocional, você está ouvindo a voz do Espírito para você naquele dia. Então tem que ser pessoal, tem que ser prático, tem que ser algo que está ao teu alcance, algo possível e algo que seja mensurável, que seja provável, que você vai aplicar naquele dia, naquela semana ou naquele mês. Por exemplo, Eclesiastes 6,7 diz assim: todo o esforço do homem é feito para sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Uau! Falando aí sobre a boca, sobre o apetite. Você pode colocar uma aplicação bem prática para a sua vida pessoal. Em primeiro lugar, o pessoal. A aplicação pessoal. Eu tenho de. Então, coloquei ali a primeira pessoa. Eu. Em segundo lugar, algo prático. Eu tenho de perder peso. O que acham dessa aplicação? Muito importante para todos, não é verdade? Em terceiro lugar, algo possível. Eu tenho de perder 3 quilos. Então, eu não vou começar... Muita gente já coloca ali, eu vou ganhar uma multidão, eu vou perder 30 quilos. Comece com algo que está ali ao teu alcance, que você vai poder fazer, vai poder dar o primeiro passo. Então, eu tenho de perder peso, eu tenho de perder 3 quilos, algo que é possível ao meu alcance. E, em quarto lugar, o provável. A aplicação provável, eu tenho de perder 3 quilos em um mês, por exemplo. Então tá aí, uma meta clara, um alvo para ser aplicado na minha vida, que tem um caminho, que é possível, que tem aí um prazo, e eu vou poder tomar aquela aplicação e traduzir em alguns passos para o meu dia a dia. Para ajudá-lo a cumprir esse tipo de
aplicação, conte a um amigo ou membro da família, tá? É uma boa estratégia também, que ocasionalmente inspecione o seu progresso de modo encorajador. Então você pode falar, Deus falou comigo nessa manhã, vai lá para sua família, para seus irmãos, dentro da sua casa, para o seu líder de célula, Deus me falou nessa manhã que eu devo fazer isso, e está aqui o meu alvo para a próxima semana, para o próximo mês. Isso vai te ajudar, vai te colocar irmãos orando por você, que vão te ajudar aí a acompanhar o progresso, e você mesmo vai se comprometer mais quando declarar o que Deus tem falado com você também para outras pessoas que vão poder estar orando por você e te acompanhando nesse processo. O que acham? Tá aí algumas boas estratégias para você aplicar, fazer a aplicação do estudo devocional. A etapa 4, a última etapa do devocional, é memorizar um versículo-chave do estudo. É muito importante que você tome o desafio de memorizar um versículo-chave por dia. Então, dentro do seu estudo devocional, aquele versículo que foi mais importante, de onde você tirou o núcleo da aplicação, é importante que você escreva esse versículo no seu caderno e memorize, para que você carregue com você naquele dia, para que você declare. A memorização da palavra é muito importante, para que ela ocupe a tua mente, o teu coração, para que saia pela tua boca com autoridade. Lembre-se que Jesus venceu a Satanás declarando as Escrituras. Então, quando declaramos as Escrituras, declamamos as Escrituras, elas têm poder e autoridade contra o inimigo, poder e autoridade para transformar as circunstâncias ao nosso redor. Então a Escritura tem que estar na tua boca, é a espada que deve ser usada, a espada que é usada na boca, nossa espada contra o inimigo, para nos defender dos ataques do inimigo, é a palavra de Deus que deve estar na minha boca. Então, você não precisa pegar um capítulo para querer memorizar, um verso apenas. Só de escrever já é uma boa ajuda para memorizar. Pegue o verso principal, escreva no caderno, repita algumas vezes, leve-o com você naquele dia, para que ele seja internalizado. Para que você continue meditando na passagem que está aplicando e o ajude a lembrar-se do seu projeto, memorize um versículo que seja um elemento importantíssimo para a aplicação que você escreveu. Às vezes, Deus vai trabalhar numa área da sua vida durante várias semanas ou meses. Leva tempo para mudar características, hábitos e atitudes de caráter que estão incrustados. Novos hábitos e maneiras de pensar não são estabelecidos em um dia só. Não devemos nos enganar pensando que a simples escrita de uma aplicação seja a fórmula mágica que produzirá uma mudança imediata. Então não é porque eu meditei na palavra um dia e escrevi uma aplicação no papel que a minha vida vai ser transformada imediatamente. Não, esse é um processo. Você muitas vezes vai levar um tempo, talvez dias, semanas, meses, para aplicar algumas verdades na sua vida. E a memorização vai te ajudar exatamente nisso, a carregar aquela palavra com você, aquela promessa de Deus com você. Muito bem. Então, seguindo aqui, eu fiz uma pausa, mas nós estamos falando que você não deve achar que porque escreveu no papel, que você já vai viver aquilo imediatamente. Antes, esse procedimento deve ser considerado como parte de um processo de crescimento. Então, Deus está trabalhando na sua vida. O versículo memorizado será de ajuda nesse processo, porque sempre estará conosco no coração. Então, está aí o alvo do final do seu período de meditação, de estudo devocional, é sair com um verso aqui na ponta da língua, com um verso da Bíblia memorizado. É uma prática importantíssima, o estudo devocional e também a memorização da palavra de Deus. Nós vamos terminar essa parte com uma sugestão para escrever no caderno de estudo devocional. Já falamos da importância de ter o caderno para o estudo bíblico. Um caderno precisa ser separado exclusivo para o estudo devocional. O que você pode escrever para guardar a palavra naquele dia? Começando com a data, escrever a data na qual você fez o estudo. Em segundo lugar, a passagem que você escolheu.
Escreva o livro, capítulo, versículo ou versículos, ou um parágrafo que você está estudando. A oração você pode ticar ali num quadradinho, para você não se esquecer que fez a oração. Escrever a meditação, escrever os seus pensamentos, usando qualquer um dos métodos que empregar. Nós demos aqui vários métodos para você aperfeiçoar a sua meditação nas Escrituras. Os pensamentos você pode deixar ali registrado, uma oração, aquilo que Deus falou com você no período da meditação. Pode escrever também no caderno a aplicação, que seja pessoal, prática, possível e provável, como acabamos de ver aqui, aprender e trabalhar um exemplo. E a memorização. Escrever o versículo de memorização que planeja aprender na versão da sua escolha, na versão que você preferir da Bíblia. Vai escrever aquele verso no seu caderno para te ajudar no processo de memorização. Tá aí uma sugestão de como você pode sintetizar e escrever o estudo que você fez naquele dia, no método devocional, no seu caderno. Nós paramos por aqui e na continuação vamos seguir com um fechamento, algumas dicas importantes, vamos ver também um exemplo de estudo do método devocional. Deus te abençoe.